Engana-se quem pensa que a maturidade ela vem naturalmente, ou que a maturidade, tanto de uma pessoa quanto de um casamento, vem com o tempo. Ah, com o tempo eles amadurecem, não é assim? Com o tempo a maturidade chega, com a idade a maturidade chega. Mas será que chega mesmo? Será que realmente é com a idade que a maturidade chega? E será que as pessoas que estão casadas, elas realmente são pessoas maduras só por serem casadas? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, porque hoje eu trouxe para vocês algumas atitudes de casais que são imaturos, independente de idade e de tempo de casados. E esses sinais são claros de maturidade. Vamos lá? Bem-vindos para mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Ada Sandra e aqui é o seu ponto de encontro para aquele dedinho de prosa na companhia de um bom café para você ver bem e melhor. Pegue papel e caneta porque você vai anotar para ver se você tem alguns desses sinais aí no seu relacionamento, para dar uma sondada se ele está sendo imaturo, se não está, se você tem essas atitudes, se seu parceiro tem essas atitudes, ou sua parceira, ou se ambos têm certas atitudes dentro do casamento, do relacionamento aí de vocês, para poder também melhorar, tá bom? O primeiro sinal de imaturidade é quando você está vivendo um casamento de fato e os seus pais ainda é muito presente na vida de vocês. E quando eu falo aqui presente, eu não estou falando daquela presença boa de pais prestativos, de pais que dão um conselho ali quando precisa, que se fazem presente na vida dos filhos de uma forma boa, de uma forma saudável. Não estou falando desse tipo de presença. Eu estou falando daquela presença que é meio como se é meio não, é inconveniente. Como se vocês ou ambos ou um de vocês ainda fossem muito dependentes dos pais, emocionalmente e em tantas outras áreas, entende? Então, os pais de vocês ou de ambos, enfim, ou então só de uma parte, fica ali ainda metendo o bedelho em tudo, dá pitaco em tudo, sua sogra vai em sua casa, ela pinta e borda, ela faz o que ela quiser e seu marido não diz nada, tá tudo bem, tá tudo certo, deixa, é minha mãe, ela resolve não sei o quê. Ou você, sua mãe vai, seu pai, enfim, e vocês nunca resolvem nada. Vocês não colocam limites nisso e vocês se sentem até confortável com a situação. Acham assim, ah, não, deve ser tranquilo, são os nossos pais e tal. E isso é um grande sinal de imaturidade que vocês não estão crescendo, porque vocês estão construindo uma família. Então, o normal aqui, dentro da normalidade, é que vocês sejam independentes e criem ali as próprias regras e manias, enfim, de vocês. E tem que colocar um limite aqui até onde os seus pais podem ir, entende? Então, um casal que não tem autonomia, acredito que essa seja a palavra, não tem autonomia para nada e tudo os pais continuam tratando você como se você ainda fosse uma criança, como se você ainda fosse o filhinho, a filhinha deles e agem de uma forma até inconveniente mesmo, onde vocês não têm voz, onde vocês são tratados até como crianças, vocês não têm autonomia para fazer nada, tomar nenhuma decisão. Isso é um grande sinal de imaturidade. Então veja aí como é que tá essa questão do relacionamento de vocês com os pais de vocês nesse sentido. Segundo sinal de imaturidade é um casal que não tem controle financeiro. Aquele casal que tá o tempo todo, gasta tudo, não sabe quanto que entra, não sabe quanto que sai, ganha X, gasta Y, não tem responsabilidade com as contas atrasadas. Por quê? Porque vocês gastam, a fatura do cartão vai lá nas alturas e vocês não sabem como vai fazer para pagar. E aí vem a questão da dependência dos pais que eu acabei de falar, porque vocês vão lá para os pais pedirem às vezes dinheiro, para os pais resolverem os probleminhas de vocês, entende? Então aqui é um grande sinal de imaturidade, é a falta de controle financeiro, às vezes tanto de ambos, quanto às vezes só de uma parte ou da outra, entende? Que não tem um controle. Inclusive, essa é uma das maiores causas de divórcio no mundo. É essa questão financeira, essa falta de controle, às vezes, de um dos parceiros ou de ambos, entende? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu já gravei falando sobre algumas atitudes que podem levar um casamento ao divórcio. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo e também aqui nos cards para vocês assistirem depois que acabar esse vídeo daqui. Entende? Então, o controle financeiro é muito importante e ele mostra muita maturidade de um casal. Porque como que você
vai criar a responsabilidade de cuidar de uma casa que exige tanto, com conta, luz, água, comida, se você não tem um controle financeiro. Isso é um grande sinal de imaturidade. Nossa, eu pensei que tinha caído o negócio aqui, mas tá tudo certo. Vamos para a nossa terceiro sinal de imaturidade. É vocês continuarem vivendo como se fossem eternos adolescentes. Sabe aquele casal que eles não têm responsabilidade, eles não conseguem resolver conflitos, eles não conseguem resolver nada, porque eles ficam agindo como se ainda tivesse 18 anos? Então, para eles está tudo bom, está tudo certo, não querem olhar ali a responsabilidade em momentos difíceis para poder resolver, não. Então, é dependente dos pais, como eu acabei de falar, não tem controle financeiro e ainda querem se comportar como adolescentes. Se vestir como adolescentes. Mas eu gosto. Não, mas a gente tem que ter um bom senso. Em algumas questões a gente precisa ter bom senso. Então tem muito casal por aí que não tem responsabilidade com os filhos, largam os filhos em qualquer lugar, com qualquer pessoa, então largam com os pais, sendo que não é responsabilidade dos pais. Para quê? Para irem para festa, para irem não sei para onde, para ficarem andando por aí como se ainda fossem um casalzinho solteiro e quer voltar às vezes só de manhã. Eu conheço muitas histórias de casais que fazem isso, casais, por exemplo, que não são cristãos, que curtem festa, que vivem essa outra vida, né? Tem outras vivências, vai pra festa então, e chega no outro dia, como se não tivesse responsabilidade, uma casa para cuidar, como se não tivesse um casamento, como se não tivesse filhos. Largam os filhos com qualquer pessoa, ou então às vezes na casa dos pais, e vão curtir. Então isso não é a atitude de um casal maduro. Isso é a atitude de adolescentes. Não estou dizendo que você não possa mais se divertir porque você tem filhos, não é isso, mas a gente tem que saber cada qual no seu lugar. E o momento certo para fazer as coisas. E uma coisa também é você ir para algum lugar e deixar com os seus pais se for uma coisa realmente séria, um trabalho, uma questão de doença. Agora, para curtir festa, ficar vivendo uma vida de adolescente, porque eu vejo muitas pessoas até não falar, no linguajar. Então, assim, gente, isso não é comportamento que um casal maduro tem. O quarto sinal de imaturidade é quando vocês não conseguem resolver conflitos, problemas mal resolvidos. Se você quer adoecer seu casamento, deixe problemas mal resolvidos pelo caminho. Você está trilhando o caminho para o divórcio. De verdade. Isso é muito sério. A gente costuma ignorar muito o outro, muitas vezes, sabe? A gente costuma muito. A gente não gosta, o ser humano não gosta de conversas difíceis. A gente não gosta de confronto, a gente não quer conversar. Ainda mais na era de hoje, a gente tá cansada, tem muita coisa para fazer. Mas a manutenção do seu casamento é importante. E sem contar que os problemas eles precisam ser resolvidos, os problemas estão aí para serem resolvidos. Então, um casal imaturo, eles sempre vão deixar lá debaixo do tapete os problemas. Ou um, ou os dois. Depois a gente resolve. Às vezes você não quer ouvir o que o outro tem a dizer. Porque você não tá afim de conversar, você não tá afim de uma DR, você olha assim, não, de novo. E aí um probleminha que é assim vai se tornando um problemão daqui a pouco tá enorme. E você não consegue, às vezes, mais resolver, ou então você vai ter um aparato de problemas para resolver. Então, um casal imaturo, geralmente, eles deixam problemas aí pelo caminho e até por onde eles passam. Porque não basta ter problema dentro do casamento, eles saem espalhando problemas por aí. E o quinto sinal de imaturidade é aquele casal que não consegue assumir erros e nem compartilhar. Às vezes, além dele não conseguir assumir os erros dele, né, da pessoa ali para o outro e ver o que é que pode ser feito, ele também não consegue compartilhar. E ele vai deixando tudo acumulado, que é um problema. Porque é um problema que não é resolvido. Lembra o que a gente acabou de falar? Então, uma pessoa, ela precisa ter humildade e tratar essa questão de conseguir assumir os seus erros. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de serem corrigidas, de serem chamadas a atenção. Elas não estão dispostas a aprender, elas não estão dispostas a ouvir. E isso é um grande problema, até de personalidade mesmo, mas que é tratável e que precisa sim procurar resolver. Porque senão você não vai ter problema só no seu relacionamento, você vai ter problema em todos os relacionamentos que você tiver. Não estou falando só de relacionamento amoroso, mas de amizade, no trabalho. Porque a gente precisa aprender
a assumir os nossos erros e também a compartilhar. Se você está num ambiente seguro, com uma pessoa realmente que te ama, você vai conseguir compartilhar o seu erro ali, compartilhar as coisas e ver o que é que pode ser resolvido. Então, um casal imaturo, geralmente, ele é esse casal que ele esconde as coisas, ele não fala, ele não quer assumir. O outro tá vendo o erro ali debaixo do nariz, tá falando e ele não quer assumir, porque é como se ele se sentisse inferior, né? E isso não é saudável, nem para você e nem para o seu casamento. Sexto sinal de imaturidade: você age como uma criança birrenta ou fica trocando ali, há uma troca de acusações em discussões. Tem muitos casais que fazem isso, isso é um grande sinal de maturidade. Tem discussões, fecha a porta, bota a mão aqui, não quer ouvir, faz birra, grita, sabe? Como se fosse uma criança mesmo, porque não aprendeu, não sabe muito bem como lidar ali com o conflito, com as emoções e tudo mais. E isso precisa ser aprendido, né? E precisa ser resolvido, porque isso só vai pendurar e prejudicar mais ali o casamento. Ou então, quando tem aquelas trocas de agressões, eu digo agressões verbais, né? Ou então acusações de erros, de coisas lá de trás, você traz a pessoa de novo, porque você fez aquilo, você lembra, não sei o quê. E aí começa, sabe, esse loop infinito. E isso não é sinal de um casamento saudável e nem maduro. Isso é um grande sinal também que o outro ali que tá mostrando que ele não perdoou, talvez, coisas que ele disse que tinha perdoado. Porque se você fica trazendo à tona em discussões, sempre, o tempo todo, você não perdoou. Isso é um grande sinal de imaturidade. O sétimo sinal de imaturidade é excesso de piadas e brincadeirinhas. Sempre não tem um mais piadista, mais cheio de brincadeirinha. Lembra lá do sinal da adolescência eterna? De se comportar como adolescente? Então, a gente precisa ter esse cuidado aqui. Às vezes tem pessoas que são muito brincalhonas, são muito piadistas. Isso é bom, não é ruim, mas a gente precisa entender os limites e saber o tempo de fazer piada e o tempo da gente levar as coisas a sério. E tem pessoas que não têm filtro para isso. Eu já vi casais discutirem feio por conta disso, porque muitos, às vezes uma parte quer conversar sério e o outro tá levando sempre da brincadeira. Você tá falando sério e o outro tá ali com piadinha, brincadeirinha, não sei o que, tal, tal, tal. E isso cansa, tá? Ser piadista é bom? Brincar uma pessoa brincalhona, alto astral é bom? É. E isso é ótimo, esse bom humor é ótimo pro casamento, é maravilhoso. Mas a gente precisa dosar. Porque se você não dosar, você vai trazer mais problema do que um humor aí saudável, digamos assim, pro seu casamento. E isso é um grande sinal de maturidade. A pessoa que ela leva tudo ali na brincadeira até demais. Oitavo sinal de imaturidade é quando você depende demais do outro. Sabe aquele casal que depende demais, demais, tudo é o outro que faz. Ai, se tem que resolver uma coisa na rua é o outro, se tem que fazer uma coisa na casa é o outro. Ai, faz isso aqui pra mim. Aquela pessoa totalmente dependente, onde ela não consegue resolver nada, nada, nada. Gente, coisas simples do dia a dia, ela não consegue resolver. Eu não estou falando do casal se ajudar, isso é benéfico do casal ser parceiro, de um ajudar ali o outro. Isso é saudável. Eu estou falando daquela pessoa que ela praticamente é um parasita, sabe? Aquela pessoa que chega uma hora que você fala assim, meu Deus, eu tô lidando com um parceiro, uma parceira, ou eu tô lidando com um filho, com uma filha. Porque você não sabe mais se você é marido, se você é mulher, se você é pai ou se você é mãe do parceiro, porque a pessoa depende de você para tudo, 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 tudo. Tem pessoa que é muito dependente. E isso no relacionamento é horrível, porque chega uma hora que o outro faz assim, ó, ele não aguenta mais. E isso é um grande sinal de imaturidade, porque a pessoa, ela dá um sinal de que ela não cresceu, ela não cresce. Porque depender demais do outro é sim ser uma pessoa imatura, porque quando a gente só depende demais do outro quando a gente é criança, quando a gente ali ainda está mais ou menos ali na época da adolescência, porque a gente já consegue ser muito independente, mas tem muita coisa que a gente ainda depende dos pais ou dos responsáveis ali por nós. É diferente. Agora, a partir do momento que você é um adulto, você precisa ser responsável. Então, tem casais que acaba criando uma dependência muito grande do outro, e isso não é saudável, nem para o seu próprio desenvolvimento pessoal, nem para o desenvolvimento do seu casamento. Você precisa ser uma adulta, precisa ser um adulto funcional na vida e também dentro do seu casamento. Até o próximo vídeo. E se você quer aí prevenir
o seu casamento de um possível divórcio, você vai assistir esse vídeo que vai ficar aqui. Deus te abençoe. Um grande beijo. Tchau.